Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Chegando mais notícias do mercado da bola no tricolor. O jornalista e setorista do São Paulo Gabriel Sá traz as últimas atualizações do mercado da bola no São Paulo, mas antes, vamos aos palpites desta quinta-feira em um oferecimento da parceira 1xBet. Jogos da Liga Europa desta quinta-feira, começando por Royal Union Saint-Gilloise e Liverpool, voo de total acima de 2,5 gols, Bayer Leverkusen e Molde, voo de total acima de 2,5 gols, Rennes e Villarreal, voo de total acima de 1,5 gols, Penlaz e Toulouse, voo de total acima de 1,5 gols, e para completar, Roma e Sheriff, voo de total acima de 2,5 gols. Para você participar na 1xBet é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixado, clicar em registro, colocar o código 1x_1350748 para ter um bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$ 1.200. Clique em registre-se, e pronto. É só realizar o depósito e dar o seu palpite. O 1xBet é a melhor casa de apostas, com as melhores cotações. O 1xBet. E bom, para começar, claro que não dá para enganar o torcedor e falar que você é um especialista no futebol de Damian Bobadilla, mas dá um pouquinho a sua visão desse movimento de mercado, porque para mim parece mais interessante para o São Paulo Bobadilla do que o próprio Martínez, que era o plano A. Eu acho que o Martínez tem 30 anos, não é um cara tão bem estabelecido. Bobadilla tem bons números, 22 anos, é um pouco mais caro? É, mas eu achei mais interessante. Não sei a sua visão, Guilherme. Fala, Gabi, rapaziada ligado aqui na live, obrigado pelo convite, Gabi. Realmente não sou um grande espectador do futebol do Bobadilla, ainda não conheço, mas vou conhecer certamente muito na próxima temporada. Achei uma opção de mercado muito interessante, o São Paulo que ia gastar uma grana até que elevada para o Martins, um jogador que vem de um rebaixamento com o América Mineiro, um jogador já na casa dos 30 anos, e a opção do Bobadilla é uma opção mais jovem, é um cara que claramente vem por uma procura de scout do São Paulo, então isso eu acho que tem que ser muito valorizado, é o scout do São Paulo trabalhando. É um jogador que o Gabi trouxe aí, o Zanqueta também trouxe, que ia ter uma reunião com o Palmeiras, então é um jogador que está sendo cobiçado pelas principais equipes do continente, e o São Paulo consegue adiantar um rival nessa contratação, muito importante. É um cara que, sinceramente, vou ser muito sincero aqui, não conheço muito do estilo de jogo, alguns caras que o São Paulo às vezes traz, como o Gabi Neves, na época eu conheci, o Galopo já conhecia um pouquinho do estilo de jogo. O Bobadilla, para mim, é uma grande incógnita, não conheço muito, mas só de ver que o São Paulo está com um trabalho de scout sendo bem feito, trazendo nomes, antecipando grandes times do futebol sul-americano, do futebol atual, para mim já é muito válida a aposta. É um valor que, atualmente, no futebol brasileiro, 3 milhões de dólares se tornou um valor comum, então há 2, 3, 4 anos atrás, poderia ser um valor elevado. Hoje está dentro do padrão do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, então acho que é uma aposta muito boa do São Paulo. Vamos ver aí se vai dar certo ou não, né, Gabi? Boa, perfeitamente. Fernando Camargo também está entre nós, está conosco para a gente falar muito de Damian Bobadilla, para falar de São Paulo, que é um assunto que o Fernando conhece muito bem. Ele que é narrador no Energia 97 e em mais 80 canais, né, Fernando? Está fazendo vários trabalhos. Muito obrigado por topar o convite, Fê. E, bom, fala um pouquinho de Bobadilla, né? Claro que você falou aqui antes de a gente entrar ao vivo que você chegou a ver o pai dele jogar, né? Que o pai do Bobadilla também foi jogador. O Damian, eu imagino que você não tenha visto nada muito além do jogo contra o Palmeiras, mas queria a sua visão da forma que o São Paulo movimenta o mercado nessa temporada. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Gui? Boa noite para a galera aí. Obrigado pela oportunidade aí de bater um papo aqui para falar do futebol, falar do São Paulo, né? Cara, eu achei bem interessante a contratação do Damian Bobadilla. É um jogador jovem, 22 anos, numa função que o São Paulo não tem hoje, apesar do Alisson ser um jogador de segundo movimento ali do meio campo, né, pelo lado direito, o Damian Bobadilla ele pode jogar na posição 2 ou na posição 3, ele pode ser até o primeiro meio de ligação também. É um jogador habilidoso, é um jogador que tem um combate muito bom, é um jogador que recém foi convocado para a seleção uruguaia, para a seleção paraguaia, né? Ele é filho de jogador de futebol, Aldo Bobadilla, o pai dele jogou no Corinthians, inclusive, né? Não teve oportunidade de muitas partidas, mas é um goleiro que teve muito sucesso na carreira e o filho está fazendo isso também. Como o Gui falou, acho que é um valor de mercado muito baixo para um padrão de futebol sul-americano que a gente tem hoje, né? Tem time que está pedindo 7, 8 milhões aí, 3 milhões para um jogador que
tem uma saída de bola boa, que tem um bom combate. Vi alguns jogos dele, não só contra o Palmeiras na Libertadores, mas eu transmiti também lá no Paramount, né? Vi esse jogador e achei bem interessante esse movimento de mercado do São Paulo, principalmente porque é um jogador que o São Paulo não tem. É um jogador que, pelo lado direito, a gente tinha o Alisson e o Gabriel Neves, e o Galopo, que joga nessa função e no primeiro semestre acabou jogando até como atacante. Pelo lado esquerdo vai ser bem interessante ver ele trabalhando. Acho que o São Paulo acerta, acho que ele está muito motivado para vir jogar no São Paulo, tem que esperar ver jogar. O torcedor sempre fica naquela, mas se não der certo, tem que esperar ver, gente. O Matias Rojas era um nome que o Corinthians contratou como o melhor cara do Racing, e até agora não jogou. Ele no time dele, 48 jogos, 11 gols, para um jogador que joga de segundo volante, é uma média muito boa, ele pisa na área o tempo todo. Eu acho que é bem interessante, pode ser para o time do São Paulo agora do Dorival, Gabi. Gente, então, Fê, e ó, eu coloquei na tela aí, porque eu estive no Morumbi, né, deu uma passada lá, tava perto, é verdade, e captei, né, a imagem da chegada da Volvo do clube vindo do aeroporto, e dela saíram os empresários, os representantes de Damian Bobadilla para entrarem na sala ali de Júlio Casares, né, estão em reunião até agora, pelo que me passaram ali com o Júlio, para definir, para já firmar contrato. Novo jogador do São Paulo. Valores, pelo que me passaram, foi acertado em pouco mais ali de 3 milhões de dólares, que beira ali os 15 milhões de reais, por 80% dos direitos de Damian Bobadilla. Então, fica com 80% de São Paulo, Cerro Porteño mantém 20%. Eu vou confessar aqui, vou até tirar da tela a imagem, que assim, eu entrei em rádios paraguaias nessa tarde para dar informações do São Paulo para os colegas. E assim, a forma com que eles falaram do Damian Bobadilla me deu uma animada, porque o pessoal falou, eu fui na rádio, é uma rádio grande lá, um grande AM do Paraguai, e aí o cara falou uma introdução assim, faltam Casemiros no futebol, faltam Mazinhos no futebol, faltam Bobadilhas no futebol. Eu falei, caralho, o cara, então, tem uma moral, chega com moral pro São Paulo. Ele acabou de ser convocado para a seleção, né, cara? E cá entre nós, quando você vai para a seleção paraguaia, que não tem um grande jogador de destaque, que não tem um cara que você fala que seja o supra-sumo hoje atuando, né? Gustavo Gomes continua jogando na defesa, o Fabián Balbuena joga, o Romero, não o Ángel, mas o Oscar joga por lá também, tem algum outro jogador que joga na Europa, mas ele acabou de ser convocado, um jogador que estava no Cerro Porteño. E eu vou repetir, segundo volante, que tem 11 gols em 48 jogos, é sinal que ele está na área o tempo todo. E eu estava vendo alguns lances dele pelo Cerro Porteño e alguns compilados também. É um cara que ele preenche aquele box-to-box, essa expressão, né? Eu não gosto muito de usar, mas já que a galera moderna usa, aqueles 40 metros que você fica ali no meio, tanto no desarme para retomar a bola quando chegar no ataque. Então, acho que por isso que estão elogiando ele bastante. E outra coisa, desculpa te cortar, pode falar. Que acho que é interessante a gente falar, lógico, quando surge o nome a gente vai buscar, a gente fala, como o Fê disse aí, a gente vai ver lances, ver vídeos, ver scouts. O Damian Bobadilla é um cara que ele virou titular no Cerro Porteño para suprir a saída do Villasanti para a equipe do Grêmio. E é um jogador que supriu muito bem essa ausência, tanto que ele foi meio que esquecido lá no Cerro Porteño, porque o Bobadilla assumiu a vaga dele de certa forma muito bem. E o Villasanti acabou de ser eleito um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Então é um cara que, se ele vier num nível parecido com o do Villasanti, é uma aposta excelente do São Paulo a um preço quase que irrisório. Bom, a gente está com quase 2.000 pessoas, vai deixando o like, se inscreve aí no canal também, dá essa moral, deixa o like, ajuda muito a espalhar a live também. Para a gente mudar um pouquinho de assunto aqui, porque, claro, não dá para a gente destrinchar tanto a opinião de Damian Bobadilla. O São Paulo acertou hoje também o empréstimo de Raí Ramos ao Ceará para 2024. Fernando, é claro que é um nome que é até difícil opinar, porque assim, jogou acho que 5 jogos pelo São Paulo, mas falta não faz nenhuma. E acho que mostra só que São Paulo errou ao contratá-lo e dar um contrato tão longo, até 2025, acho que foi um erro do São Paulo. Ele foi contratado por um gol, né? Ele foi contratado pelo gol contra o Corinthians, que eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista, não apresentou absolutamente nada durante o campeonato que pudesse chamar atenção na questão do apoio, na questão da marcação, na questão de velocidade, e quando teve a oportunidade de jogar no time, muito fraco, um jogador pouquíssimos recursos ofensivos,
problemas para fazer marcação, teve problema de lesão também. Teve um ano que São Paulo, esse ano, 2023, 6 laterais direitos, né? O Raí Ramos, quando entrou, não fez alguma diferença dentro do time, claro. Mais um erro aí numa gol importante no campeonato, que não jogou muita coisa, né? E acho muito bom que deixa o time agora para ser um a menos, para ter faturamento aí no time, para poder investir em outras situações. Bom, então perfeitamente. Guilherme Nápoles, a sua visão sobre a saída de Raí Ramos, e assim, o São Paulo vai ter 2 saídas na posição, né? Raí Ramos e o Natan. Ficaria para o ano que vem, até a nível de informação, com Rafinha, Moreira e Igor Vinícius voltando de lesão. Seriam os 3 da posição para o São Paulo. Caso precise de mais alguém, tem uma molecada da base ali que joga de lateral direito também, que pode ser promovida. Para mim, tá mais que suficiente. Para mim, acho que tem que ficar mesmo de olho na esquerda. Acho que na direita o São Paulo conseguiu resolver a posição praticamente com Rafinha, Raí Ramos, de saída agora, né? E o Natan também não fazem falta. São Paulo tem Moreira e tem o Igor voltando de lesão para ficar 100%, né? Gabi, sinceramente, eu acho que a contratação do Raí Ramos ela é inexplicável. A gente até entrou em debate um dia, na estreia dele, inclusive, que a gente até discordou, porque eu falava que, tem que dar tempo pro cara e tal, mas realmente não tinha como. Era uma contratação inexplicável, foi o que o Fê disse, ele foi contratado por um gol contra o Corinthians. O movimento que o Corinthians, inclusive, faz agora o contrário, né? Tá contratando o Hugo do Goiás também por um golaço contra o São Paulo. É inacreditável o que esses grandes times viraram ultimamente. Não vai fazer falta nenhuma. Um erro do São Paulo contratar um jogador desse nível por 3 temporadas, né? 2023, 2024 e 2025. Agora vai ser mais ou menos esse o padrão, emprestar até o final do contrato. O Natan, eu disse aqui na outra live, para mim é um cara que talvez se ele virar zagueiro, ele pode até dar certo na carreira. Como lateral, ele não vai sair muito disso, então também não acho que seja uma perda inexplicável do São Paulo. E acho que, lógico, o Igor Vinícius hoje ele é uma grande incógnita no São Paulo. A gente não sabe como vai ser o Igor Vinícius para a temporada de 2024. Mas o Rafinha, tem que ver se ele vai conseguir manter o nível. Se ele manter o nível, é excelente. E o Moreira, para mim, é o melhor desses meninos que estão aí surgindo em ascensão no São Paulo. O Moreira, para mim, é um menino que vai durar pouco no futebol brasileiro. Ele tem, inclusive, bola para assumir a titularidade da lateral direito do São Paulo. Então, acho que o São Paulo está, sim, bem servido de lateral. Tem que ver essa questão do Igor Vinícius. Se ele conseguir voltar a ritmo, voltar a campo, vai ser ainda mais um reforço para o São Paulo, porque a temporada de 2022 dele, que foi a melhor dele na carreira, foi muito animadora para o torcedor São Paulino, que esperava ver o Igor Vinícius mais em campo em 2023, e infelizmente, por conta da pubalgia, acabou não contando com os desfalques da última temporada. Boa, perfeitamente. Bora rodar a pauta aqui então, que eu sei que tem 2.000 pessoas só esperando para ouvir de Ferreirinha, que é o próximo nome aí, né? Fechado da minha Bobadilha. O São Paulo vai com tudo para tentar fechar Ferreirinha. Eu venho trazendo nas lives aqui há quase um mês que o São Paulo tá certo com o Paulo Bueno, que é empresário dele, e falta a liberação do Grêmio. Hoje já começa a pipocar informações com a mesma linha de raciocínio, mas claro, vocês viram primeiro por aqui. O Grêmio tem ainda um entrave, e aí o Fê pode falar um pouquinho disso pra gente também, que é justamente a permanência ou não de Renato Gaúcho para a próxima temporada. Se o Renato permanecer, mantém-se a situação de saída do Ferreirinha, e aí o Ferreirinha buscaria um novo rumo da sua carreira e o São Paulo desponta como favorito. Se o Renato, né, se houver uma troca no comando técnico, chegar um outro treinador e falar, eu quero esse menino aqui, o Grêmio deve fazer um esforço maior, deve chegar no que o Pablo Bueno pede para uma renovação. São Paulo está muito confiante, quero conversar com o Grêmio para tentar matar essa história toda na próxima semana. Pelo que eu falei com o César Fabres, com colegas do Grêmio, é quase que incaível o Renato lá, né? Ele falou até, você não demite estátua em lugar nenhum, e é um ídolo máximo do Grêmio. Disseram que deve seguir no clube no ano que vem. Nesse cenário, o São Paulo fica mais otimista por ter o Ferreirinha, né, Fê? Fica mais otimista. A gente estava, inclusive, no Morumbi, né, Gabriel, no último jogo contra o Flamengo, né? Falamos sobre isso e a informação é exatamente sua, que tá tudo certo, né? Com os dois staffs, né, do jogador e do São Paulo. É a questão do Grêmio, realmente. O Grêmio hoje anunciou um interesse num jogador que pode realmente mudar realmente o jeito do time para a Libertadores ano que vem, que é a chegada possível do Edson Cavani. Né? Com a saída do Luis Soares, o Grêmio entra na briga aí do Edson Cavani, que não vai jogar Libertadores ano que vem pelo Boca, né? O Boca não está na disputa, o Flamengo também está na disputa, mas com o Soares convencendo ele, como de fato acho que já
teve esse início de conversa que o Grêmio seria uma boa, ele pode pintar lá e abriria mais um caminho. Sobre o jogador, cara, é um jogador que, para mim, não muda patamar de time. Ele é bom para elenco. Ele é bom para ter uma posição que o São Paulo, mesmo com a chegada do Eric, ainda é carente, né, dos dois lados do campo, jogadores que quebram as linhas, jogadores que levam a bola para o fundo, jogador de velocidade e que tem um bom arremate, poderia chegar para ajudar no time. Não seria titular imediatamente, mas eu acho que está muito próximo do São Paulo, mas o São Paulo não pode querer entrar na questão do leilão, não pode querer pagar rios de dinheiro para um jogador que no Grêmio não estourou. Ele simplesmente era mais um lá dentro e foi importante numa campanha, mas não era o protagonista. Boa, perfeito. Eu fui no Morumbi hoje, né? E claro, a gente sempre tromba o pessoal que trabalha lá no dia a dia também, nas salas do Júlio e tudo mais. E assim, conversei com 2, 3 pessoas, dentre outros assuntos, falei também do Ferreirinha. E mantém-se o mesmo otimismo. Tem uma reunião na próxima semana com o Grêmio, eles estão confiantes, estão batendo o pé de que vai ser possível ter o Ferreirinha. Claro, depende da liberação do Grêmio, mas São Paulo segue otimista, segue confiante e, de novo, falo aqui mais uma vez, muito pelo que ouviu do próprio Ferreirinha, que deixou bem claro que é São Paulo de infância, vê o São Paulo como bom rumo para a carreira dele, pensa que no São Paulo vai ser titular e, de fato, tem condição de brigar por isso. Então, o Ferreirinha quer jogar como titular no São Paulo no ano que vem, quer jogar no São Paulo. Eu estava lendo uma informação há pouco, o Gabi, aí eu não sei nem se foi você que trouxe essa informação, só para poder dar o crédito correto, de que o Palmeiras teria uma reunião marcada com os representantes do Bobadilla, e aí por isso o Rui Costa teria antecipado essa contratação, até fechado com ele, né? Se é um jogador que pode interessar também o Palmeiras, que inclusive enfrentou o cara, né, com o aval, de repente, do Abel Ferreira, que comandou o time contra ele, aí pode ser um sinal de que, de repente, é um jogador interessante. Então, até o Zanqueta, do blog do São Paulo, trouxe a informação, e eu tinha ouvido de um colega do Paraguai, tá? Inclusive ele vai enviar o vídeo pra gente aí no canal pra gente fazer a análise do Bobadilla, mas ele tinha enviado que outro clube brasileiro tinha marcado uma reunião, e aí eu fui atrás, não tive mais detalhes. O Zanqueta traz a informação que vai muito na linha de que o Palmeiras teria marcado uma reunião para a próxima semana com o seu Porteño para discutir o Bobadilla. O São Paulo interceptou essa informação e o Rui Costa tomou frente no negócio, pegou um voo, foi até o Cerro Porteño e fechou o negócio em 2 dias. Então, tem muito mérito de ser um dirigente que... E assim, é o que o São Paulo fez também com o Dorival, vale dizer, né? Que o São Paulo foi com o Rui, aí foi posteriormente Júlio Casares e Belmonte. Foram até a casa do Dorival Júnior para fechar o técnico, e aí o Dorival conta isso, né? Que saindo... O Júlio saiu da casa dele, deu 15 minutos, liga o Duílio. Então vai muito da prontidão. O mercado da bola tem isso, tem que estar na hora certa, no local certo, né, Fê? Saídas, tá, Guilherme Nápoles? Neves, Luan e Jackson Mendes devem deixar o São Paulo para a próxima temporada. São 3 nomes que não estão nos planos aí de Dorival Júnior, devem ser negociados. Os 3 jogam praticamente na mesma função, que é primeiro volante. Para essa posição, São Paulo vai ter Luiz Gustavo e Pablo Maia para a temporada. Para segundo volante, fica justamente Alisson e Damian Bobadilla. Para mim, desses 3, tá? Pode ser um pouco impopular, mas o Luan é o único que eu ainda acho que tem futebol para nível São Paulo. O ponto do Luan, já falei aqui, é extracampo e voltou também muito mal com ritmo, né? Mas assim, eu acho que o Mendes é um cara que de repente começou muito bem, mas que o nível decaiu muito, e acho que o Mendes entra muito no erro de característica. Acho que o Mendes não faz o estilo de volante que o Dorival busca para o seu plantel. E o Neves, para mim, acho que tem uma grife por ser estrangeiro, para mim é um cara que não tem tanto nível assim, e que já fez um ciclo bacana no São Paulo. Eu já pensaria em negociar também. Gabriel, quando o São Paulo pretende anunciar a renovação do Lucas Moura? Vou até colocar o bannerzinho aqui, que o São Paulo quer fechar a permanência do Lucas Moura essa semana. Tem muito otimismo por isso. Tá nas minutas, né? Detalhezinhos aí pequenos, o São Paulo vai fechar. Vai ter uma valorização salarial e vai ter luvas. É um ponto interessante de se falar. Não é uma operação barata para manter o Lucas Moura, mas claro, eu acho que tem caras que vai esticar a corda. O Lucas, para o ano que vem, é um cara, na minha visão, Kaique Silva, não sei a sua opinião também, mas para o São Paulo é um cara que valeria esticar a corda, pelo menos, porque fez um ano bom, né? Não foi fantástico em todos os jogos, mas foi fantástico
na hora que o São Paulo precisou, que foi na Copa do Brasil, contra o Corinthians. Arrebentou o jogo de volta, destruiu o Corinthians na volta no Morumbi. Contra o Flamengo, a ida foi um pouquinho mais tímida. O jogo de volta, eu sei que tem gente que fala que não, mas eu acho que o Lucas Moura jogou muita bola. Vai dizer que ele deu 2 bolas claras de gols para o São Paulo, mas o Luciano perdeu ali o que seria o 3º gol. Eu acho que o Lucas Moura, quando precisou, jogou muita bola. E acho que vale esticar a corda para o ano que vem. Jean Lucas, há interesse, e fala depois da busca do 9, que a gente vai falar posteriormente. O Kaique cobre o Santos na Transamérica. Como que tá a situação do Jean Lucas, Kaique? O Jean Lucas, ele vai ter proposta, ao natural. Ele foi um dos melhores jogadores do Santos. Não teve constância. E é um cara que veio ganhando um dos maiores salários do clube. Então, não vai dar para manter o Jean Lucas recebendo o que ele recebe hoje. Ou aceita uma readequação salarial, ou vai embora. Então, é um cara que, teoricamente, está no mercado. Se chegar a proposta vantajosa e o Santos entender, e o Santos perdeu o poder de barganha no mercado, né? Isso é o mais interessante para quem quer contratar jogador do Santos. O Santos perdeu total poder de barganha no mercado. Então, o Jean Lucas é um cara que, acho que se fizer uma proposta abaixo do mercado, abaixo do que o Santos trouxe, é capaz do Santos aceitar por esse desespero financeiro hoje e o respiro que vai ter que ter na folha salarial. E só para esclarecer para a galera que o São Paulo, nesse momento, não sinalizou nada pelo Jean Lucas, né? Só o Bahia, nesse momento, deve formalizar a proposta, mas como o Kaique bem trouxe aí, é um cara que deve deixar o peixe. Kaique, obrigado. Luciano está, de fato, negociando renovação. Eu vou dar a minha apuração aqui, claro que a gente respeita sempre o que falam, né? Assim como tem gente também que não respeita a minha apuração, mas a gente segue tocando. O que eu ouvi, tá, de pessoas do clube, é que o São Paulo não formalizou nenhuma proposta, por enquanto, de renovação para o Luciano. O que eles enxergam, a última informação que foi vinculada na imprensa sobre proposta, é uma pressão do staff dele para chegar em um certo termo, né? Para chegar em um certo valor e um certo tempo de contrato. O São Paulo deve mandar essa proposta para o Luciano no papel na próxima semana e discutir. O que eu ouvi, São Paulo quer ter o Luciano a todo momento, a todo custo, quer ter o Luciano, quer manter o Luciano, justamente por ter entendido no fim de temporada de que você não consegue achar um cara como o Luciano no mercado tão barato e que é um cara que tem muita identificação e tem que jogar a Copa Libertadores. Fernando Camargo, para você, manutenção do Luciano, claro que a todo custo é um modo de expressão utilizado, mas assim, eu acho que vale esticar a corda, como a gente usa também, para manter o Luciano pro ano que vem, porque é um cara que tende a ser um diferencial do São Paulo também, ainda que seja como banco. Eu acho que assim, dá para ter uma visão de que não vai ser um titular, não vai ser um cara primordial, mas eu concordo com essa visão de que, de repente, vender o Luciano, negociar o Luciano por 20, 30 milhões, você não acha um cara desse nível no mercado que entregue os gols que ele entrega, né? O André pergunta também como está a busca pelo 9. Vou dar informação então agora da busca do São Paulo por um centroavante, tá? Eu sei que o pessoal está em dúvida quem chega para ser reserva do Caleri. A gente trouxe na última live que o São Paulo está tentando um empréstimo do Pedro Raul junto ao Toluca, seria aí por valores mais altos mensais, né? Porque ele ganha uma bagatela bem considerável por mês, né? Não chega a ser pequeno esse valor, falam que beira a casa de 1 milhão. O São Paulo tentaria um empréstimo, pagando todos os custos, mas fazendo um acordo paralelo com o atleta para diminuir os ganhos mensais, é algo que acontece com vários nomes, com várias pessoas importantes. O Perrone chegou aqui no escritório, vou ter que abrir a porta para ele também, mas assim, o São Paulo está de olho em vários nomes para centroavante. Dentro disso tudo, claro que tem nomes que são mais fáceis e nomes que são mais complicados em termos financeiros. O que eu tinha ouvido lá atrás era que se tudo desse errado, o São Paulo tentaria o Damião. Com o vazamento do nome dado por mim, o São Paulo já voltou, já fez aquela negativa. O Júlio falou que nunca teve interesse, deram uma negativa nesse sentido. Então, o Damião é um nome que dá para riscar da lista também. Bigode foi oferecido, trouxe na última live também, não acho que seja o nome. O São Paulo, então, a priori, deixa tratativas em andamento com o Pedro Raul por empréstimo e dizem, né, ouvi um passarinho me contou no Morumbi, que tem mais um nome do futebol brasileiro que o São Paulo está tentando por compra em definitivo. Então, assim, claro que a gente ainda vai apurar para tentar trazer o nome, mas o São Paulo trabalha em duas frentes para centroavante. O Pedro Raul me parece um cara mais de área, né? É um cara que faz mais o pivô. Se a gente for pegar com outras características de nomes sondados,
é um nome que eu não acho que seja tão péssimo dentro da escassez do mercado, né, Fê? Leandro Alves, Brenner não poderia ser esse 9? O Wellington fica? Não para as duas perguntas. O Brenner não tem nenhuma projeção de ser o 9 do São Paulo, não tem nenhuma conversa por retorno, e o Wellington vai deixar o São Paulo nessa janela, vai ser vendido ao futebol europeu. O outro nome é o Derek do Guarani. Pelo que eu ouvi da diretoria, não tem nenhum interesse no Derek do Guarani, e interpretam como cavada de empresário para valorizar na imprensa. Ivan Silva, Luiz Henrique não fica no Botafogo, não seria um bom nome, Gabi? Abraço. É um cara que o São Paulo já tentou lá atrás, né? O Fê, que fez vários jogos aí de Botafogo esse ano também, né? Acompanhou a derrocada principal. Eu acho que é um bom jogador, mas assim, por urgência de posição, não acho que é um cara que valeria gastar notas para ter o Luiz Henrique. Acho que é um cara bem nota 5, nota 6. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!